Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então para a nossa segunda aula sobre artigos e numerais. Lembrando, gente, que a nossa primeira aula foi só sobre artigos, então nós vimos o que são artigos definidos, artigos indefinidos, vimos que os artigos também, eles estão sempre ligados aos substantivos. Então, se eu coloco na frente de uma palavra um artigo, eu transformo ele, então, em um substantivo. Ou seja, esse artigo, ele vai ser regido pelo nosso substantivo, tá? Dentro de um sintagma nominal. Ou seja, gente, agora nós vamos ver especificamente o uso do artigo definido. Lembrando, artigo definido é o, a, os, as. Aqui, gente, há alguns casos de sintaxe do artigo que merecem atenção especial. Que são, gente, após a palavra todo ou a palavra toda. O que acontece? Usa-se quando se determina o substantivo em sua totalidade. Se ocorrer a ideia de singularidade, o artigo não deverá ocorrer. Ou seja, se eu coloco todo o estádio aplaudiu. Então, eu estou fazendo essa ideia de totalidade. Ou seja, todo mundo que estava nesse estádio aplaudiu. Todo estágio deve ser seguro. Agora, gente, eu não estou falando de modo total, estou falando de singularidade, de um estágio específico. Então, por isso, neste caso, após a palavra todo, eu não vou colocar artigo. Então, eu só coloco quando eu preciso dessa ideia de totalidade. Aí vai ter todo o, toda a. Aí sim, se não, caso contrário, eu não utilizarei o artigo. Aí, gente, também, após a palavra todo, quando eu tiver as expressões todo mundo, todas as pessoas a que se refere, e todo o mundo inteiro. Todo mundo entrou na sala. Nesse caso, gente, eu estou falando de todas as pessoas e não do mundo inteiro. Agora, todo o mundo viu a guerra. Agora eu estou falando do mundo como um todo. Então, no primeiro caso, eu estou falando de pessoas referentes, ou seja, especificamente as pessoas que entraram na sala. No segundo caso, quando todo mundo viu a guerra, eu estou falando de o mundo inteiro. Então, nesse caso também, eu coloco o artigo após a palavra todo. Aí, gente, também tem algumas construções que foram cristalizadas no nosso idioma. Ou seja, a gente já se acostumou a produzi-las, então, com a presença de artigo. Nesse caso, são a todo vapor, em todo lugar, por toda a parte, a todo o custo, a toda a velocidade, a toda hora, em todo o caso, em toda a parte. Aqui, gente, são somente expressões que a gente sempre vai utilizar, então, com artigo, porque são expressões que a gente já se acostumou na língua portuguesa. Então, eu usar elas com a presença de artigos dessa forma que elas estão aqui na tabela, não há problema nenhum. Ela está de forma correta. Aí, gente, também tenho quando eu vou usar após a palavra todos e a palavra todas. Nesse caso, a presença de artigo se faz obrigatória sempre que ocorrer substantivo. Ou seja, a regra é bastante específica. Então, por exemplo, aqui, todos vieram. Todos é a palavra que a gente viu ali e vieram é verbo. Então, nesse caso, não utilizo artigo. Todos eles vieram. Também não vou utilizar artigo porque eu não tenho a presença de substantivo. Eles é pronome e vieram verbo. Todos os 5 vieram, 5 numeral, vieram verbo. Também não vou usar então o artigo. Todos os alunos vieram. Por que eu coloco os agora? Alunos é um substantivo. Então, neste caso, com a presença desse substantivo, eu coloco os. Também, todos os 5 alunos vieram. Gente, agora vocês vão falar, mas tem um numeral. Apesar de ter o numeral, eu ainda tenho o substantivo alunos. Então, dessa forma, eu tenho que colocar o meu artigo. Também, gente, após a palavra ambos. Sempre que o numeral ambos e ambas antecede substantivos. Então, aqui,
Ambos entraram, tá o verbo, então não vai o artigo. Ambos os alunos entraram. Alunos, substantivo, então há necessidade, segundo a regra, de colocar o os. Ambas as alunas entraram. Novamente, coloco o artigo. Sempre, gente, concordando com o nosso substantivo. Ambos os dois vieram. Você fala, tá, mas dois não entra. Mas, gente, nesse caso também eu vou colocar, tá? E ambas as duas vieram. Então, sempre que eu tiver a palavra ambos e na sequência eu tiver, então, substantivos, eu utilizo, então, o artigo. Aí, gente, ele se torna facultativo após os pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua e assim por diante. É facultativo, então, a utilização de artigos antes de pronomes possessivos que acompanham substantivos. Ou seja, eu posso falar sair com minha mãe ou sair com a minha mãe. É a escolha de quem está escrevendo e de quem está falando. Também posso falar, encontrei meu professor na festa. Ou então eu posso falar, encontrei o meu professor na festa. Ambas as situações, gente, estão de acordo, tá? Elas podem ser utilizadas. Porque se eu digo que algo é facultativo, é quem está falando que vai então determinar se vai ter a presença ou não então desse artigo. Aí, gente, após os possessivos também, se não acompanhar substantivo, o uso ou não de artigo acarreta expressivas diferenças na significação. Ou seja, também tenho aqui pronomes possessivos, só que o que vai acontecer? Se eles não estiverem acompanhados de um substantivo. Então, eu posso falar, este livro é meu. Ou eu posso falar, este livro é o meu. Ou seja, só se eu quiser especificar muito. Caso contrário, eu posso falar, este livro é meu. Então, também está correto. Aí fica a escolha de quem está produzindo o texto. Aí, gente, nós também temos antes de nomes próprios de pessoas. Quando o falante quer denotar proximidade em relação ao nome próprio da pessoa, usa o artigo e, quando quer denotar afastamento, evita. Então, gente, se eu coloco Pedro e Maria comparecerão, é porque eu tenho distância, eu não sou próxima a essas pessoas. Agora, se eu coloco o Pedro e a Maria virão, eu estou me aproximando. Ou seja, são pessoas próximas a mim. E neste caso, então, eu coloco os artigos. Então, nesse caso específico, o artigo, ele é obrigatório se eu quiser trazer, então, essa relação de proximidade. Aí, gente, também não se verifica essa constatação em algumas regiões do Brasil, especificamente no Nordeste. Este livro é de Pedro. É assim que eles falam lá no Nordeste. Gente, lembrando, não se deve corrigir a fala de alguém, até porque na fala nós não produzimos erro. O importante é que eu, como ouvinte, né, pode ser no caso, eu entendo o que a outra pessoa que está emitindo a fala quer passar. Então, gente, no Nordeste é muito comum a construção. Este livro é de Pedro. Dependendo da região, por exemplo, a região Sul, Sudeste, a gente fala o quê? Este livro é o do Pedro. Então, a gente muda um pouco a estrutura. Porém, gente, ambas as estruturas estão corretas. Também, gente, a palavra casa, sem artigo, ela assume ideia de lar. Caso se trate de casa de outra pessoa, faça o uso do artigo especificador. Então, Luciana foi para casa. Então, assume a ideia de lar. Luciana foi para a casa da irmã. No primeiro caso, gente, a casa é da Luciana. Agora, no segundo caso, é a casa da irmã. Então, ela foi para a casa da irmã. Então, eu tenho que especificar. Tenho que usar, então, o artigo. Estou em casa. Beleza, porque é a minha casa. Agora, estou na casa de André. Aqui, gente, a preposição... o artigo está aqui no na, juntamente com a preposição. Então, gente, nem sempre o artigo vai estar escancarado ali. Aí, gente, também o artigo antes das palavras casa, terra e palácio.
No sentido de edifício, a palavra casa não tem essa peculiaridade com o artigo. Então, gente, se eu estou falando do edifício, da construção, eu falo a casa foi demolida. Então, gente, simplesmente coloco ali a letra A. Agora, quando eu estou falando da palavra terra sem artigo, ela assume conotação de chão firme. Com o artigo, perde essa conotação e se aproxima da ideia de território. Ou seja, se eu só estou falando de terra firme, eu pego e deixo sem artigo. Agora, se eu estou falando de território, aí eu coloco, então, o artigo para especificar. Então, eu tenho, o marinheiro queria estar em terra. Em terra, gente, no sentido de chão firme, porque ele estava no mar, que não é tão firme. O marinheiro queria estar na terra natal. Novamente, gente, o artigo está aqui junto do na. Ou seja, aqui ele está falando de território. E o ataque será feito por terra. Não tem o artigo, então fica no sentido de terra firme. Aí, gente, nós temos na sequência, após a palavra cujo. Não aceitam artigos pós-postos, ou seja, após então, porque já trazem esse determinante em si. Então, eu tenho cujo, cujos, cuja, cujas. Ou seja, gente, eu só vou utilizar essa palavra, eu não vou utilizar artigo, tá? Claro, lembrando, artigo após, então, a palavra cujo. Agora, gente, os usos do artigo indefinido. Costuma ser usado em expressões numéricas para denotar a ideia de aproximação. Por que aproximação? Quando eu falo deviam ser umas 10 da noite, é aproximadamente 10 da noite. Trouxe uns 5 livros consigo. Aproximadamente 5 livros. Então, eu vou usar, obviamente, sempre concordando, então, com o substantivo. E nesse caso, gente, ele vai trazer, então, essa ideia de aproximação do que eu acredito que seja, então. Aí, gente, em algumas declarações, principalmente subjetivas do registro coloquial, o artigo indefinido traduz ideia qualificativa. Ou seja, quando eu falo que aquele menino tinha uma inteligência, eu estou fazendo o quê, gente? Qualificando ele. Isso, gente, como eu disse bem aqui, é na linguagem informal. Mesma coisa, ele costuma dizer umas palavras. Nesse caso, gente, da mesma forma, é qualificativa. Então, é simplesmente para dar essa qualidade, trazer esse aspecto. Aí nós temos também a utilização de artigo indefinido após todo ou toda. Dessa forma, a gente remete-nos à ideia de totalidade. Chorou por um semestre, por todo um semestre, ou seja, ele inteiro. Falou durante um dia, falou o dia inteiro. Então, se eu uso depois da palavra todo, um ou uma, uns ou umas, eu estou dando essa ideia de totalidade. Aí, gente, também tem a omissão antes de certo e outro. Na linguagem formal, omitir o artigo indefinido antes de pronomes indefinidos. Um certo dia a mulher o convidou. Certo dia a mulher o convidou. Outro homem não teria tanta consideração. Outro homem não teria tanta consideração. Ou seja, gente, posso usar um certo ou certo. Ambas estão corretas. Mas há preferência dentro da gramática que vocês usem a palavra somente certo. Aqui, um outro também posso usar, mas há preferência dentro da gramática que vocês usem a expressão outro, tá? Então, gente, nessa aula a gente termina então os assuntos sobre o assunto de artigos e na próxima nós vamos ver então sobre numerais. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!